Thaís. Hã? Repita. Gente. Quem é você? Eu? Eu caí, o quê? Mas tu não lembra de nada? Não lembro. Eu não lembro de nada. E da tua filha? Rita? Não lembra, não? Fala quem tu é. Fala pra ele quem tu é. Eu sou a sua filha, Rita. Eu não lembro. Não lembra também do menino mais eu? Quem? Do menino É um mais cara que perde a memória totalmente. Ele não sabe o nome dele, não sabe quem ele é. E as coisas vão meio que aparecendo como flashes na cabeça dele, mas, ao mesmo tempo, ele está sendo visto, ele está se olhando de uma maneira, através dos outros, que ele nunca se olhou na vida, que nunca se viu na vida. E ele vai caminhando para um desespero enorme, interno, né, da busca da identidade mesmo, né? É um cara que ele fala, nossa, eu sou esse monstro. Se a gente for falar um pouco da origem dele, ele é um cara filho de um indígena e de uma mãe que no filme a gente não tem a menor ideia de quem seja, e ela pode ter morrido no parto. Isso é uma coisa que foi muito conversada com a Eliane Café, né? A falta dessa mãe e a relação difícil que ele teve com o pai, talvez até de culpar um pouco ele, ou totalmente pela morte da mãe no nascimento, e nunca ter dado carinho a esse filho, né? Então ele é um cara que tem uma origem de uma rejeição muito grande. Isso não é a justificativa para ele ter feito tudo o que ele fez, mas é como que a rejeição, o sentimento de rejeição, ele pode também, né, jogar um ser humano com uma fragilidade maior, ou né, o sofrimento, entendeu? A dor. Como é que pode fazer o ser humano virar quase um monstro? Você queria me falar alguma coisa? Não. Queria só fazer uma pergunta. Por que você fica batendo na minha mãe? Como é que a gente vai fazer um homem se arrepender de um crime que ele não se lembra que cometeu? O que eu acho bacana, assim, nesse personagem é que essa possibilidade de desconstrução e reconstrução, né, da personalidade dele, dos valores, pelo menos foi isso que eu tentei mostrar, assim, né, fazendo o Pé do Chão, quer dizer, tentei incorporar, né, esse buraco enorme que esse cara tem dentro de si, e aí eu acho que é muito legal, assim, o que a Eliane criou, né, dessa obra de arte, né, que ele cria, que ele começa, que na verdade ele nem sabe que ele está produzindo alguma arte, mas eu acho que está, né, naquela traquitana. É uma necessidade assim, assim, inconsciente, né, desse cara botar para fora dessa falta de orientação, né, de uma criação mesmo familiar, né, de uma estrutura familiar que esse cara nunca teve. Eu sinto um personagem muito rico, sabe, muito rico em contradições e essa questão da memória, né? Se a gente perde a memória e essa memória meio que é resgatada pelo que os outros, como os outros veem a gente, né? É aquela história, né, que o inferno são os outros, né? É mais ou menos isso. Pode ser que o céu também seja os outros, mas eu acho que tem um pouco isso, assim. Sem medo das lembranças. São apenas lembranças. Venha, filho, venha. Sem medo. Mas o trabalho da Eliane, ele é todo baseado em denúncias, né, em vivências de não atores,
colocando suas vidas e suas questões ali, né? Então, assim, pessoas que estavam ali, que estão fazendo o filme, viveram aquelas situações de alguma maneira, entendeu? E isso dá uma veracidade àquela história e também cria um desafio enorme para nós que somos atores também, a gente não ficar representando, sabe? O risco maior ali que eu sentia era de eu estar atuando com pessoas que estão falando quase que estão falando a verdade ali, né? De repente você vem com maneirismos de interpretação que não valem, entendeu? Esquece. E assim, uma das coisas mais fascinantes nesse filme, assim, para mim, foi, e provocado pelo processo da Eliane Café, foi entrar em cena completamente sem saber mesmo o que ia acontecer, entendeu? É claro, né, que você não vira uma coisa inconsciente, vai, né? A gente sabe, tá em cena, tudo, mas esse fato, assim, de você ter o controle, quase controle nenhum, é muito instigante e é a impressão mesmo de estar jogando num trapézio, assim, sem rede de proteção, sabe? Muito claro, assim. E o grande barato é se jogar. A gente não sabe de onde a gente veio e não sabe para onde a gente vai. Eu, particularmente, acho que não veio assim, né? Nada, pum, apareceu, viveu, sofreu, amou, né? Se entregou, criou, teve filho, trabalhou pra caralho, criou pra caramba, não sei o que, não sei o que, e pum, acabou virar nada de novo. Assim, eu não consigo aceitar isso. E talvez essa não aceitação, né, ela aconteça com o ser humano de uma forma geral, né? E a gente acaba virando faminto mesmo, porque está sempre com esse buraco, né? A gente está sempre meio faminto, meio. Nós somos como assim seres incompletos, né? E a gente está sempre na busca de se completar, de se preencher, de entender, e que a gente isso nunca para, né? E se defender também, né? Assim, tanto lá atrás quanto agora, a gente não para também de se defender, de sobreviver, né? É a eterna luta da sobrevivência. Nós somos seres famintos demais, entende? Mas seria mais fácil se fosse só a fome do corpo físico. Vivemos do servir, do alimento que os bichos nos ofertam. A natureza tem filhos